tarde. Em nome da Tinta da China, obrigada por terem vindo. Queria também começar por agradecer à FNAC Chiado, que nos recebe sempre muito bem. Sempre um gosto estar aqui, obrigada. Estamos aqui hoje para falar do livro Retratos da Precariedade, que, como saberão, é um tema muito atual. Queria também agradecer às duas pessoas que aceitaram fazer a apresentação, a Rita Rato, deputada do PCP, e ao Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego. E antes de avançar, também uma palavra para os autores que confiaram em nós para fazer este livro. O Renato Miguel do Carmo e a Ana Rita Matias, que são os dois investigadores. O Renato já tinha feito outros livros connosco, 2, não é? Se não me engano. 3. Este é o 4? Pronto. Então é isso. A Ana Rita ainda não, mas temos tempo, não é? Também ainda é nova. Este livro, eles falarão melhor sobre isto do que eu, mas é um livro que nós achamos muito importante, que esperamos que possam ler, porque não só fala de precariedade agora. As entrevistas, que são várias, que foram feitas neste livro, na realidade portuguesa, foram feitas em 2016 e em 2018, portanto já apanha o rescaldo da crise económica. São situações muito presentes, muito reais, e que nos dão um retrato muito bem construído, apesar de ser uma amostra de cerca de 20 pessoas, 21, do que estas pessoas enfrentam no seu dia-a-dia e dos seus receios, dos impactos que isto tem, não só na sua vida atual como nas suas expectativas de futuro. E para vos dizer um bocadinho mais sobre isto, passo a palavra à Rita Rato, que, pronto, falam primeiro as senhoras, não é? Temos uma mesa bem com diversidade, mas vou dar a primeira palavra à Rita. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Queria começar por agradecer o convite ao Renato e à Ana Rita, também agradecer à Tinta da China e à Catarina, ao Meio Marcos, o convite para estar hoje aqui. O tema é um tema muito importante e, por estranho que pareça, não sou muito convidada para falar sobre este tema, o que pode parecer até um pouco contrassenso, porque, para além de debates mais óbvios organizados por estruturas representativas dos trabalhadores, não é um debate que, pese embora exista a generalização da precariedade, tenha uma discussão mediática e até académica muito comum. Aliás, eu estava a tentar lembrar-me de quantos convites tive para discutir, para analisar este tema, e tive 2. Um deles foi também do Renato Carmo, do Observatório das Desigualdades, quando da apresentação do primeiro inquérito e de um inquérito que foi feito ainda sobre as questões da precariedade. E, portanto, por exemplo, as universidades e as faculdades de Economia não debatem muito este tema. Eu acho que também não é só por acaso, mas a Sociologia, em particular, o Renato e agora também com a Ana Rita, convidaram para ler o livro, e eu acho que foi muito feliz esta ideia de chamar retratos, porque a precariedade muitas vezes é abordada apenas do ponto de vista estatístico e numérico, mas por trás de cada um desses números existe um rosto, existe uma pessoa, e os retratos da precariedade ficam muito expressivos na forma como este livro é organizado, e pela forma como, até de uma forma, creio, muito interessante, se constitui a partir de entrevistas feitas em 2016 e depois de novas entrevistas em 2018, e isso é particularmente interessante. Lembrei-me até que, com tantos programas de televisão que não acrescentam grande coisa, era até interessante fazer um programa de televisão mais ou menos com esta dimensão sobre a precariedade em 2016 e em 2018, o impacto que isso teve e a forma como estrutura a vida das pessoas, porque de forma muito impressiva, o que fica deste livro também é o olhar para a precariedade para lá da dimensão exclusivamente laboral. E isso acho que trespassa todas as entrevistas e toda a forma como o livro está estruturado, e é muito interessante. Há, no entanto, algumas ideias que eu queria tentar partilhar convosco, sobretudo 3. A primeira, desconstruir um pouco o mito da precariedade
em contraponto ao emprego para a vida toda. A segunda sobre as questões relacionadas com a precariedade como opção. E a terceira, a precariedade como uma realidade circunstancial ou como uma realidade estrutural. E ao longo do livro e ao longo das várias entrevistas, e em alguns casos em particular em 2018 confirmam isso, há uma dimensão muito interessante destas questões. A primeira, da ideia de que hoje em dia, no século XXI, não há empregos para a vida toda e, portanto, a precariedade é a alternativa possível. A verdade é que, neste caso concreto do livro, que aborda particularmente jovens com formação superior e qualificados, há um testemunho interessante de um jovem que já trabalhou em call centers, e eu lembrei-me que hoje é possível trabalhar uma vida toda num call center ou num contact center, sempre subcontratado através de empresas de trabalho temporário ou através do regime de outsourcing, ou seja, é possível ter um emprego para a vida toda, ainda que precário, sem ter nenhuma ligação à empresa pela qual são utilizados. E há casos muito significativos de trabalhadores que, em alguns casos, trabalham há mais de 30 anos para, sobretudo ao nível das telecomunicações e de energia, em centros de contacto uma vida inteira, mas sempre sem nunca ter tido uma relação contratual, com tudo o que isto significa de acesso à contratação coletiva, a acordos de empresa, a direitos estabelecidos apenas nessa sede. Depois, relativamente às questões da opção, da precariedade por opção, é interessante existir uma abordagem ao longo do livro sobre a opção ou a inevitabilidade, porque é interessante que muitos trabalhadores que são entrevistados ao longo das entrevistas têm consciência da sua condição, têm consciência da injustiça da situação em questão, mas concluem também de forma muito objetiva que, para pagar contas e para sobreviver, não há como, em alguns casos, não se sujeitarem a algumas das questões que são apresentadas. Há inclusivamente um testemunho em que um deles diz, e ainda também sobre as questões de trabalho em contexto temporário, em contexto de call center, que ele diz: tive esta experiência no primeiro emprego, aquilo era mensal, mas era com contrato, renovava mensalmente, era indeterminado. Achei que por lei eles não podiam estar mais do que 2 anos sem contratar uma pessoa que está com contratos mensais, e foi por causa disso que depois saí. Continua a ser uma empresa de trabalho temporário em que nós somos apenas números e, portanto, há um confronto também com uma necessidade objetiva de obtenção de rendimento, mas um contexto também de consciência do grau também de exploração com que estão confrontados. Há também, sobre as questões de opção, há uma parte que é particularmente interessante e infelizmente interessante, que tem a ver com as questões do impacto da precariedade numa dimensão de género. E a forma como é assumido de forma muito clara que, quando se contrata uma mulher, há 3 perguntas que são sempre feitas: se tem filhos, se está a pensar em ter, ou qual é a idade dos filhos. E há uma parte muito interessante em que um dos entrevistados diz que trabalhou em recrutamento e diz exatamente isto assim, desta forma: posso dizer que na empresa Y, onde estive a fazer recrutamento e seleção, o primeiro critério para separar os candidatos era o sexo. Queriam só homens. Era uma empresa que está muito lá fora e parte do pressuposto que é mais difícil mandar uma mulher para fora do que mandar um homem. O facto de seres mulher, e por isso, diz ele, estamos numa fase em que o recrutamento e a fase de negociar com mulheres não ajuda. E acaba por dizer esta frase: o facto de seres mulher não ajuda, porque tu em breve, de certeza, vais começar a pensar em ser mãe. Eles pensam nisto tudo e depois, quando és mãe, podes precisar de ficar em casa. Ou seja, há uma grande dureza, uma grande clareza em assumir isto de forma muito objetiva logo no momento do recrutamento, e isso é de uma grande, ao mesmo tempo que existe uma grande frontalidade, também uma grande crueldade do ponto de vista do recrutamento e a forma como estas questões são colocadas. A questão que eu acho que também é interessante é perceber como é que alguns destes jovens entendem a precariedade num contexto circunstancial, estão no início da sua vida profissional, do contacto com o mercado de trabalho, e passado 2 anos são confrontados com precariedade num contexto estrutural. E isso é muito interessante do ponto de vista analítico, é muito preocupante do ponto de vista da dimensão das relações laborais. E acho que a grande questão da precariedade veio para ficar ou não é
é muito questionável ao longo dos vários testemunhos, porque em 2018, em que o contexto pós-crise, entre aspas, foi ultrapassado, do ponto de vista das relações laborais, o que eles concluem é que existem dificuldades que persistem e que são particularmente, e continuam a colocar-se como grandes desafios. Queria também dizer, sem querer tomar muito mais tempo, que não deixa de ser também particularmente perverso a concepção tão realista de que existe uma pirâmide hierárquica na precariedade, em que eles dizem que existe um estágio não remunerado, depois existe a possibilidade de um estágio do IFP, existe a possibilidade de falsos recibos verdes, depois de uma bolsa de investigação e depois de um contrato a termo. Como se existisse à partida uma grande percepção por parte dos jovens trabalhadores que para chegar até um contrato a prazo, como se isso fosse uma miragem das relações laborais, têm que passar por todos os outros estágios, e uma certa ideia que o livro também acaba por trazer de normalização e de naturalização da precariedade até que chegar a um determinado nível. E é até interessante que há uma entrevista em que a confusão entre o conceito de carreira e depois de trabalho é muito explícita também dos dias e dos momentos que se vivem e do ambiente que se vive no mundo do trabalho. Aliás, ele diz, acho que é mesmo um dos jovens que diz há uma mobilidade tão grande, isto ao nível da rotatividade entre as empresas, há uma mobilidade tão grande que o conceito de carreira será equivalente a ter trabalho, independentemente do que seja. Ou seja, carreira não é ter trabalho. Ou seja, a percepção de ter uma carreira e de existir uma perspectiva de progressão dentro da carreira é quase como hoje já não ocorre sequer a muitos destes jovens qualificados e com formação superior. Queria ainda também destacar um dado que é particularmente, não sei se é muito forte dizer isto, mas é particularmente chocante, que é o facto de existirem muitos jovens entrevistados que admitem que vão ter uma vida pior do que os seus pais tiveram. Ou seja, uma certa ideia de que é impossível hoje ingressar no mundo do trabalho com condições idênticas àquelas que os pais tiveram. E uma certa, eu não diria aceitação, porque a parte final do livro é, na minha opinião, até francamente esperançosa, mas no sentido de entender que hoje a entrada e o início, que se pode estender até aos 30 anos, e alguns dos jovens têm um pouco mais que isso, pode ser feitas em condições anteriores. Isso demonstra como é que em 2018 haver respostas deste tipo, porque esta resposta é dada em 2018, exige, do ponto de vista civilizacional, um compromisso muito maior do que aquele que tem existido relativamente às questões do emprego com direitos e da necessidade de responder a este desígnio. Depois, por fim, e para concluir, queria dizer que há uma ideia que perpassa e que eu acho que é particularmente grave, porque é impossível nós estarmos a ler isto sem nos estarmos a lembrar de pessoas. Eu estava a ler o livro e estava constantemente a lembrar-me de inúmeras pessoas que podiam estar a responder àquela entrevista naquele contexto ou podiam estar a viver situações semelhantes. A semana passada fui confrontada com a situação de um bolseiro do LNEC que tem 61 anos e tem uma bolsa. E, portanto, é particularmente arrepiante pensar que a precariedade não é uma inevitabilidade, mas que há pessoas que podem, desde o momento em que entram no mundo do trabalho até que praticamente estão a atingir a idade da reforma, passar por um contexto de precariedade. E isso tem um impacto muito grande na vida de cada um, na vida das famílias, das comunidades, da sociedade, e isso também é muito evidente no livro, mas também do ponto de vista até do próprio perfil produtivo de um país e o que se quer como modelo económico e social de um país. É particularmente angustiante isso, e isso é muito evidente depois a partir de algumas respostas que são dadas, o que torna também particularmente esperançoso algumas respostas finais e a sugestão que é dada no fim do livro sobre a necessidade de assumir um compromisso de civilização relativamente às questões de assumir aquilo que os autores chamam de um tempo longo. Eu, quando pensei no tempo longo,
comecei a pensar no tempo longo da estabilidade, da perspectiva de expectativas, e pensei até se o tempo longo devia ser um novo direito a incluir na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E pensei que, em grande medida, o tempo longo também tem a ver com a questão do emprego com direitos, porque não existe emprego com direitos sem o tempo longo. Mas ainda assim, a questão do tempo longo e da importância do tempo longo e de qualidade é um dado que trespassa nas várias entrevistas, e que, de forma até particularmente significativa, fica também da consciência social de cada um dos entrevistados, não todos com o mesmo nível de consciência, mas ainda assim com uma perspectiva de que, e eu acho que este texto, este subtítulo está mais a meio do livro, mas também pode apontar um caminho da precariedade, não é uma inevitabilidade. E, portanto, da necessidade de contrariar e de erradicar a precariedade como um compromisso. Muitas vezes é dito isto, a importância de assumir outros combates de erradicação. Foi possível combater o trabalho infantil e trabalhar na sua erradicação. Então, do ponto de vista do compromisso coletivo, do que significa na vida de cada um e de cada comunidade, trabalhar na erradicação da precariedade e da criação de um tempo longo é hoje um compromisso de civilização e de democracia a que todos, nas várias dimensões da nossa vida, devemos assumir como, de facto, um combate de grande prioridade. Muito obrigada aos autores e parabéns pelo livro. Obrigada, Rita. Vou então passar a palavra ao Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita. Obrigada. Bem, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, queria dar os parabéns aos autores, agradecer também o convite à Tanta Chico, a pessoa da Catarina, dizer que vou cumprimentar também a Rita Rato, dizer que é um gosto poder estar aqui a conversar com ela também e a discutir. Claro que temos muitas conversas e muitas discussões sobre este tema num contexto bastante diferente, mas é bom poder fazê-lo também neste contexto. Como foi aqui dito, eu concordo com o benefício também da Rita ter falado antes de mim. Evidentemente que este é um tema particularmente importante, que tem vários níveis e várias dimensões que, como foi dito e como está bem expresso no livro, vão muito para além do mercado de trabalho e muito para além daqueles que vivem diretamente as situações de precariedade. E eu não resisto a começar por dizer que este é um livro de sociologia, escrito por 2 sociólogos. E isto não me parece que seja indiferente, e aliás queria dizer que, na boa tradição sociológica, aquilo que o livro faz é uma análise multidimensional e multinível do seu objeto, que é a questão da precariedade, e essa análise multidimensional e a capacidade para relacionar diferentes dimensões e diferentes níveis de análise é, porventura, uma das grandes forças do livro, que é um livro que, de facto, merece leitura. Tem análise quantitativa e contextualização em termos de indicadores, tem uma análise qualitativa que dá voz a várias pessoas que passam pelas situações de precariedade, portanto, tem esta dimensão de discurso direto das pessoas, faz uma análise das condições materiais em que as pessoas vivem, mas também do que isso significa do ponto de vista dos sentidos que atribuem à sua vida e das identidades que constroem, fala das grandes estruturas do capitalismo contemporâneo, mas também de dimensões mais localizadas, como as características do mercado de trabalho, enfim, a evolução mais de médio prazo, e também as dimensões subjetivas dos projetos das pessoas e da vida das pessoas. Enfim, fala dos tempos longos e dos tempos mais curtos, das carreiras, das trajetórias, do cotidiano, dos percursos das pessoas, e esta análise com estas várias dimensões e várias vozes, se quisermos, é de uma riqueza imensa e merece bem uma leitura da primeira à última página. Claro que, como em qualquer livro, e aliás eu próprio em 15 minutos tentarei cumprir, sofro também disso, não é possível explorar de igual modo todas as dimensões, e eu, na minha análise do livro, enfim, aquela que pude fazer pelo menos, diria que há talvez 3 dimensões que poderiam ser aprofundadas e que serão seguramente aprofundadas noutros trabalhos do Renato, da Ana e do próprio Observatório das Desigualdades. E refiro-me em concreto, em primeiro lugar, por exemplo, a dimensão das políticas públicas, que não é aqui tratada, porque não era uma dimensão central daquilo que se pretendia aqui fazer com os retratos da precariedade, que é uma dimensão relevante, porque as políticas públicas intervêm naturalmente nesta questão, até porque é uma questão hoje em dia, felizmente, e já lá irei, central no debate político e no debate social. Enfim, talvez a política pública tenha maior visibilidade nas páginas do livro, é a questão dos estágios, mas ela é, apesar de ser uma dimensão particularmente visível para quem por ela passa, e muitas vezes no discurso político, é apenas uma das políticas entre várias
que existem para lidar com esta questão. Depois também uma escolha que foi feita, que eu acho que é uma escolha interessante e que aliás tem uma pertinência analítica muito relevante, que é a escolha por trabalhar com licenciados. Não é uma escolha isenta de consequências, porque quando falamos da precariedade dos licenciados estamos a falar também daquele grupo, de um grupo em que porventura fenómenos muito graves também do mercado de trabalho e que têm muito a ver com as dimensões mais, eu diria, severas e até tradicionais da precariedade, como o trabalho não declarado, a economia clandestina, o trabalho pura e simplesmente sem qualquer desconto ou sem qualquer formalidade ao direito. Portanto, esse lado da realidade do mercado de trabalho está aqui mais ou menos ausente, mas está presente por outro lado, e essa é uma dimensão, como digo, muito relevante, que os próprios autores identificam como analiticamente relevante, que é o facto de estarmos a falar provavelmente do grupo social, em termos de qualificações, em que o contraste entre as expectativas e o investimento que foi feito na própria formação e qualificação e depois a realidade do embate com a transição para o mercado de trabalho é, porventura, mais difícil e mais duro. E, portanto, como digo, excluindo aqui talvez uma parte da realidade, por uma opção analítica, mas entramos com essa possibilidade de trabalhar com este grupo que terá mais expectativas e maior recursos de qualificação, dá-nos também uma visão muito clara daquele que é o cruzamento entre a dimensão material, se quiser, e depois também tudo aquilo que tem a ver com as expectativas e os projetos de vida que as pessoas traçaram para si. Esta dimensão leva-me também a falar de um outro aspecto que eu creio que, não num livro destes, que é um livro que tem, eu já iria dizer, mas posso antecipar, que acho que tem um grande interesse para leitores, quer mais académicos, quer menos académicos, é um livro que tem essa grande vantagem, essa grande transversalidade. Mas esta opção pelos jovens licenciados e o facto de estarmos a trabalhar com um conceito que assumidamente, e isso percorre várias partes do livro, tem uma dimensão objetiva e material, mas também tem dimensões subjetivas relevantes da experiência, do percurso, da construção de projetos de vida, da atribuição de sentidos. Há uma questão que creio que é importante que discutamos, até num conceito, como o conceito de precariedade foi durante muitos anos atacado por ser um conceito muito ideológico, ou seja, é muito recente esta entrada da ideia de precariedade no discurso académico, até no debate político e mediático. Não há muitos anos atrás era raro ver pessoas de fora de determinados movimentos sociais ou de determinados partidos políticos usar a palavra precariedade, e hoje em dia eu acho que toda a gente sabe daquilo que estamos a falar quando falamos de precariedade. Mas talvez por isso mesmo, e por eu próprio acreditar que é um conceito que tem pertinência analítica relevante, seria talvez útil, e com certeza noutros fóruns acontecerá, haver uma discussão sobre o que é que queremos dizer com o conceito de precariedade, porque, como digo, não é possível fazer tudo num só livro, e este é um livro de retratos da precariedade, mas eu creio que, apesar, volto a dizer, de em várias passagens do livro e no próprio enquadramento conceptual que se percebe que existe, haver uma insistência muito grande nesta multidimensionalidade e de não estarmos a falar apenas de uma dimensão objetiva e material da realidade, mas também de uma experiência e de mecanismos identitários que nela operam, há um risco grande para quem lê o livro com um olhar menos armado, se quisermos, do ponto de vista conceptual, de se criar uma confusão entre trabalho não permanente e precariedade. E o trabalho não permanente pode não ser precariedade. Bem sei, e não quero com isto dizer que é o caso em Portugal, porque os dados estão aí para mostrar que não é assim, mas quando o trabalho não permanente for, por exemplo, o trabalho não permanente que um estudante tem enquanto se está a formar, ou algo que acontece não por incapacidade para encontrar outro trabalho, mas de uma forma voluntária, e como digo, bem sei que não é o caso em Portugal. Em Portugal, a esmagadora maioria das pessoas que vivem esta situação não fazem por escolha ou por vontade, ou enquanto complemento da sua formação, mas pelo contrário, porque não têm acesso a formas de trabalho mais permanentes e mais seguras. Mas mesmo o enquadramento do trabalho não permanente, quando em contextos em que ele seja muito excepcional, não gerará porventura a ideia de uma experiência coletiva, geracional ou outra, que faz com que as pessoas pensem que nunca mais serão nesta situação e não terão porventura o mesmo contexto de incerteza e de insegurança que experiências mais localizadas podem ter. Portanto, com atenção, não estou de modo nenhum a desvalorizar os riscos de precariedade que qualquer forma de trabalho não permanente tem, mas do ponto de vista daquilo que estamos a falar, até em nome do potencial que eu acredito que o conceito de precariedade tem em termos quer descritivos, quer interpretativos, quer analíticos, quer até explicativos, creio que é muito importante que discutamos bem e que sejamos capazes de circunscrever bem o que estamos a falar quando falamos de precariedade, justamente para defender o conceito de ataques que muitas vezes lhe foram feitos e não, enfim, hoje em dia, como digo,
menos capazes de pôr em causa a legitimidade desta abordagem, mas ainda assim existentes. Dito isto, eu queria sublinhar que acho que o livro tem um equilíbrio muitíssimo bom entre aquela que é esta dimensão mais macro e mais de enquadramento e depois aquilo que são aproximações a retratos sociológicos, aliás uma abordagem hoje em dia muito em voga na sociologia contemporânea, muito atual deste ponto de vista, esta tentativa de fazer esta aproximação a retratos sociológicos, até seguindo, enfim, esta metodologia interessante de fazer entrevistas em momentos diferentes e de alguma forma permitir seguir não apenas o percurso das pessoas, mas também o modo como elas, ao longo do tempo, se posicionam e leem o seu próprio caminho. Queria dizer, de maneira mais genérica, que o conceito de precariedade, de facto, percorreu um grande caminho. E livros como este ajudam claramente a que esse caminho possa continuar. Foi um caminho de um conceito muito contestado, muito, até diria, periférico, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista da sua visibilidade e aceitação social e política, precisamente talvez porque estava muito em contracorrente, ou está muito em contracorrente com uma narrativa que se tornou hegemónica, que é a narrativa da flexibilidade como algo de bom, algo necessário e algo de inevitável, e que é uma narrativa que, por razões várias, hoje está posta em causa. Não diria que todos a puseram em causa, mas pelo menos do ponto de vista quer académico, quer mesmo político, há hoje uma consciência muito maior de que a narrativa dominante da ideia do aprofundamento da flexibilidade como um caminho inevitável, necessário e positivo, e até sem alternativas, está hoje muito posto em causa. Dou apenas um exemplo muito simples. A própria OCDE, que foi sempre a campeã da flexibilidade do ponto de vista das agendas internacionais e da análise do mercado de trabalho, eu não vou dizer que a OCDE deixou de achar que a flexibilidade era importante ou central, porque não deixou, mas na nova estratégia para o emprego, entre aspas, teve que incluir também uma dimensão relativa à segurança na sua estratégia, e eu acredito que estas mudanças, e várias que poderia aqui invocar, não têm acontecido por acaso, porque a multiplicação das formas atípicas de emprego, mas também o aumento da consciência de que estas formas atípicas não permanentes de emprego têm consequências que estão muito para além das relações laborais, e já não seria pouco, porque há aqui uma questão também de poder nas relações laborais que está presente, mas todas as consequências que estão para além disso, do ponto de vista pessoal, psicológico, da saúde, da segurança, do ponto de vista demográfico e das consequências que tudo isto tem sobre a vida das pessoas, até para os países no seu conjunto, para os sistemas de segurança social e também para as empresas. Creio que há de facto uma mudança grande que ajuda a que este debate tenha hoje, felizmente, um enquadramento e uma força completamente diferente. Não é um caminho isento de opositores, aliás, basta bem olhar para o caso português e o modo como houve as reações internacionais e não só, enfim, ao avanço deste tipo de agenda e de preocupações na solução política que existiu ao longo destes últimos 3 anos, mas, repito, de facto, este livro ilustra muitíssimo bem e ajuda a consolidar essa consciência, não apenas em termos públicos, mas também do ponto de vista da análise académica, que esta questão da precariedade, dos vínculos precários, é muito mais do que um problema de relações laborais e é um problema transversal que diz verdadeiramente respeito a todos. Diz, evidentemente, diretamente respeito àqueles que a vivem e àqueles que estão próximos, mas é muito mais do que isso uma questão de sociedade, ou como foi dito, uma questão até civilizacional, e eu tendo a concordar com esse enunciado. Eu não terei tempo, até porque seria impossível, para procurar aqui evocar a enorme riqueza dos discursos dos entrevistados, mas, de facto, esta ideia do sentimento generalizado de retrocesso, da incerteza constante, do mal-estar social, que é, aliás, um conceito que os autores pegam logo no início e trabalham como uma questão, de facto, muito interessante para analisar as consequências que estão muito para além do mercado de trabalho destas questões. Enfim, de facto, o material que é recolhido dá uma imagem muito vívida, muito impressiva, muito real, se me permitem a expressão, e com muitas aspas, daquelas que são as consequências e a vivência e a experiência da precariedade por parte de quem a vive, em particular em jovens diplomados, onde há um contraste enorme entre o enorme investimento que fizeram e as expectativas que geraram em torno da sua formação e depois o desencontro com a realidade e todas as consequências que isto traz em termos de minar, ou para usar a expressão de um sociólogo que gosto particularmente, a corrosão do próprio caráter
do ponto de vista do modo como as pessoas se podem posicionar perante as suas vidas e perante os outros. Eu não diria talvez muito mais sobre várias das questões que o livro poderia suscitar deste ponto de vista e do enquadramento específico dos licenciados, que em particular em Portugal têm uma inserção muito específica e diferente de outros países em alguns indicadores. Gostava de dizer, de qualquer modo, duas coisas. Em primeiro lugar, que o facto deste livro se centrar sobre os licenciados não nos deve fazer pensar, ou não deve permitir, e aqui falo sobretudo para um leitor menos académico, menos analiticamente armado, devemos frisar sempre que, apesar de haver licenciados nestas condições, os licenciados estarão sempre mais bem preparados para lidar com este tipo de obstáculos e mais bem preparados para sair destas situações. Aliás, os indicadores comprovam, até do ponto de vista salarial, os dados também são claros. Há um prémio salarial, apesar de tudo, muito significativo nos licenciados entre os 25 e os 34 anos, por relação aos trabalhadores da mesma idade que não são licenciados. E poderia aqui invocar outros indicadores, e um dado também importante que emerge das entrevistas, que os autores também tratam e que a Rita também referiu, que é esta ideia da carreira. Aqui também por uma questão, não só de políticas públicas, mas também diria de civilização, nós não podemos abdicar da ideia de carreira, nem as empresas se podem dar ao luxo de o fazer, e portanto, se o fazem, e aquelas que persistem na ideia de que é através de uma forte rotação de recursos humanos conseguem os seus mecanismos de competitividade, isso é um erro tremendo. E, de facto, aliás, os dados não o mostram de qualquer modo, mas continua a haver carreiras. A ideia de carreira vai se manter, poderá mudar, poderá transformar-se, pode não ser o tal emprego para a vida, que de qualquer modo também podemos discutir se foi uma realidade histórica assim tão generalizada quanto isso, mas a ideia de carreira permanecerá uma ideia muito importante e muito central, em particular em sociedades que vão ter cada vez mais uma componente de conhecimento e de inovação presente. E sem uma ideia de carreira e aceitando a ideia da fragmentação, quer dos percursos profissionais, quer das experiências, estaremos a desperdiçar muito do potencial que cada pessoa tem e que não poderá, de alguma forma, tornar cumulativo também ao longo do seu percurso. E aqui digo mais uma vez as pessoas, a sociedade, e acredito que cada empresa e quem tem de tomar também decisões nesse âmbito. Eu passaria rapidamente para a conclusão, onde queria dizer, para dizer o seguinte. Os últimos anos revelaram, de facto, esta questão é uma questão muitíssimo relevante. Nós, felizmente, vivemos um momento do ciclo económico positivo. Acredito que as políticas públicas tiveram, e as soluções que foram encontradas, não apenas pelo Governo, mas pela maioria que o suportou, conseguiram gerar um contexto em que, de facto, o mercado de trabalho reconhecidamente melhorou bastante do ponto de vista quantitativo, em que houve melhorias qualitativas relevantes, não vou aqui elencá-las, mas em que, apesar desse contexto, os níveis de prevalência dos contratos não permanentes em Portugal pouco se movimentaram. Ou seja, houve uma melhoria, mas ligeira, do peso do emprego não permanente em relação ao emprego total, e isto é algo que nos interpela, aqui falando enquanto político também, enquanto cidadão, nos faz pensar que de facto esta é uma questão central, que apesar de todo o contexto de melhoria e de haver claramente um ambiente em Portugal favorável a haver passos, que aliás foram dados no âmbito da Assembleia da República e não só, também pelo Governo, passos específicos, concretos em várias áreas para melhorar quer as políticas ativas de emprego, quer a dimensão mais laboral da legislação, que no Parlamento teve várias mudanças, está aliás agora também ainda em discussão todo um conjunto de propostas de vários partidos, mas a verdade é que continuamos a ter um nível de contratos não permanentes claramente superior à média europeia, que continuamos a ter, em particular entre os jovens, uma prevalência de contratos não permanentes que é claramente danosa das nossas perspectivas demográficas enquanto sociedade, mas também para as pessoas que vivem, para os seus percursos pessoais, profissionais, enfim, para as opções que podem, para o direito ao tempo longo de que os autores falavam, e portanto acho que claramente a atualidade e a relevância deste tema é uma atualidade que não cessa de se aprofundar, e como digo, gosto de acreditar que os contextos políticos ajudam a tornar estas questões relevantes e a torná-las mais partilhadas em termos sociais e políticos, mas sem dúvida que haver uma análise aprofundada, tão bem conseguida destes fenómenos, ajuda também a dar uma base de análise, uma base não só quantitativa, mas também qualitativa, para que se possa perceber que, independentemente do discurso político, onde há sempre divergências, enfim, há sempre uma dimensão adversarial que é inescapável, o discurso académico tem aqui, de facto, um peso
e um papel muito relevante, e eu queria dar os parabéns aos autores por terem conseguido fazer esse trabalho. Concluo dizendo, muito simplesmente, que enfim, gostei muito de todo o livro, muito honestamente. Acho que o livro conseguiu um equilíbrio muito bom entre, enfim, as várias dimensões que referi de análise, mais macro, mais micro, mais sociais, mais individuais. Conseguiu um bom equilíbrio entre o discurso mais académico e a sua acessibilidade a um público mais vasto, que é uma coisa que nem sempre é fácil de conseguir, como todos os que já estiveram dos dois lados, quer de leitores, quer de produtores de textos com alguma profundidade, bem sabem. E creio também, aliás, no seguimento do que disse a Rita, que conseguiram também um equilíbrio entre uma análise rigorosa, objetiva, obviamente com opções, mas é impossível fazer livros e produzir textos académicos sem fazer opções, mas uma análise rigorosa e eu diria tão objetiva quanto possível, mas também manifestar, em particular na parte final, um empenhamento e um comprometimento com a realidade sobre a qual estão a trabalhar, e eu acredito que essas duas dimensões são conciliáveis e que são sempre de saudar, em particular quando são expressas e explícitas, para que não haja confusões entre aquilo que é a análise académica e o compromisso pessoal que cada autor pode e deve, acredito, assumir. E, portanto, pela minha parte, gostei particularmente da forma como concluíram. A Rita, aliás, terminou também a sua intervenção com esta referência ao direito ao tempo longo. Acho que é uma ideia particularmente relevante. Não sei se é enquanto direito jurídico, mas enquanto direito sobre o qual todos temos de refletir, é de facto da maior importância. Porque este direito ao tempo longo é também um direito não apenas que temos enquanto sociedade, mas que cada pessoa precisa para poder projetar os seus caminhos, os seus projetos de vida, as suas opções. E se cada um de nós, e cada pessoa, e cada família, em cada um dos seus contextos, não tiver direito a este tempo mais longo, e para além deste horizonte curto que muitos dos entrevistados descreviam, dificilmente nós poderemos ter condições para reverter esta ideia do mal-estar que transparece em muitos dos discursos e na própria análise que o livro faz. Portanto, acredito que nós hoje temos melhores condições a vários níveis para aspirar a esta reconstrução do tempo longo, e contributos como este livro são sem dúvida muito valiosos para solidificar essas condições. Muito obrigado. Obrigada. Passo então a palavra aos nossos autores, ao Renato e à Ana Rita. A Ana Rita vai falar primeiro. No fim, depois, se quiserem colocar questões, vamos ficar aqui mais um bocadinho para as responder. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença aqui hoje. Logicamente gostaria de agradecer ao Secretário de Estado Miguel Cabrita e à deputada Rita Rato pelas reflexões que fizeram sobre o livro, cada um sublinhando aspectos distintos, mas ambos muito interessantes, e muito obrigada pela vossa presença. Agradecer também à editora Tinta da China e ao trabalho magnífico da Bárbara Bilhosa e da Catarina Marques. Nomeadamente gostaria de elogiar o aspecto gráfico e a escolha numa capa tão bonita ok. Parabéns. E por ter escolhido um monociclo, não é? Para quase como uma analogia do equilíbrio que é preciso quando estamos a falar de precariedade. Por fim, gostaria também de agradecer ao meu colega, ao professor Renato Miguel do Carmo. De facto, se este livro foi possível, foi muito devido à persistência, à tenacidade que o professor demonstrou. Eu digo de professor porque foi meu professor e é difícil. E também fazer um elogio sobre a sua capacidade de intuição e o olhar atento para com a realidade, para perceber que de facto a precariedade era um assunto importante de ser estudado, e de ser estudado exatamente nesta dimensão de ir para além do impacto material que a precariedade tem nos indivíduos. Gostaria também de lhe agradecer a eterna paciência que teve comigo no processo de escrita, e também agradecer-lhe a sensibilidade para perceber também que, obviamente, estamos a falar de jovens qualificados, num grupo etário dos 20 aos 30 anos, do qual, logicamente, me incluo, e teve muito cuidado para perceber essa familiaridade com o objeto de estudo, e a qual agradeço muito. E, no fundo, só para dizer que, de facto, esta capacidade de intuição e de um olhar atento sobre a realidade, eu acho que são, de facto, características que definem os bons investigadores. Ao longo destes, portanto, nossa investigação centrou-se entre 2016 e depois de 2018
e, como é óbvio, muitas coisas mudaram no país e no mundo desde então, outras coisas nem tanto. Mas para vos dar um pouco uma pequena história pessoal, no meu grupo de amigos mais próximo, nos últimos 2, 3 anos, 4 deles tiveram que emigrar e estão, me deixa muito feliz, numa situação profissional muito melhor. E há uns tempos eu falava com um deles e ele me dizia que Portugal tinha tudo. Tinha o clima, tinha as pessoas, tinha tudo. Mas ele dizia que, de facto, quando trabalhava cá, enquanto engenheiro eletrotécnico, que é das engenharias mais complicadas, chegava ao fim do mês e tinha que, na sua expressão, contar os trocos. E que agora, ele está em Amsterdão, além de receber quase o triplo, tem acesso a uma qualidade de vida, tem tempo para viajar, etc., que dificilmente ele conseguiria cá. Mas acabou dizendo, mas Ana Rita, se me pudesse, se tivesse as oportunidades que tenho em Portugal, eu voltaria. E acho que isso exige-nos também uma reflexão. Obviamente que quem teve que sair é legítimo, mas também é legítimo quem decidiu ficar. Contudo, eu acho que isto levanta-nos algumas questões. Que mercado de trabalho é que nós queremos? Será que o mercado de trabalho está a ter a capacidade de dar acesso aos seus cidadãos qualidade de vida e bem-estar? Estas diferenças que existem no mercado de trabalho, seja ao nível dos contratos, seja ao nível dos salários, o que é que isto implica a nível das desigualdades no próprio espaço europeu? E também coloca-nos uma questão sobre o futuro. Temos direito ao futuro? Isto são questões que eu penso que nós, ao longo do livro, também fomos, entre outras, fomos abordando, mas remete-me para a mensagem, uma das mensagens centrais também que eu acho que fica patente neste livro, é que, de facto, a precariedade é muito mais do que uma questão material. Ela implica também uma dimensão cotidiana. Ela tem impactos na forma como os indivíduos se veem assim enquanto trabalhadores, mas também enquanto cidadãos, na sua posição no país e no mundo. E por fim, acho que o último agradecimento que gostaria de dirigir são precisamente aos nossos entrevistados, aos jovens anónimos, não ao grupo Anónimos, mas aos jovens anónimos. Eu acho que a qualidade de uma investigação, entre outros fatores, está muito dependente da riqueza dos dados com que temos para trabalhar. E, de facto, os testemunhos, e é só esta a minha esperança, é que com este livro nós tenhamos sido capazes de fazer justiça à qualidade dos testemunhos que aqui temos. Acho que o professor Renato concordará comigo que, quando saímos das entrevistas, muitas vezes com um nó na garganta, pela honestidade, pela abertura, pelos comprometimentos com que os entrevistados falavam sobre as suas experiências profissionais, sobre a sua vida pessoal, como as duas estavam relacionadas, mas muito conscientes daquilo que se está a passar no mercado de trabalho, muito conscientes da situação do país, muito conscientes sobre o estado do mundo. E portanto, esta é a minha última mensagem, é dizer só que Retratos da Precariedade já está disponível e, se tiverem esse interesse e disponibilidade, desejo-vos uma boa leitura. Muito obrigada. Boa tarde, bem, eu acho que está tudo dito. Agradeço o que a Rita disse, agradeço muito as apresentações, os comentários, foram muito pertinentes, mas gostaria de comentar uma outra coisa. Também agradecer a disponibilidade por terem vindo. Aliás, não sei se eu mesmo relativamente mas os dois eventos, os dois convites também, nesse outro evento estava o secretário de Estado. Também tiveram os dois no mesmo. Portanto, do Observatório das Igualdades, exatamente, portanto. Bem, eu só alguns poucos comentários. De facto, este é um livro assumidamente de sociologia. Temos aqui várias referências que vamos falando ao longo do livro, mas acho que o livro integra um pouco aquele espírito bordeaux da sociologia como desporto de combate, não é? Mas isso não significa uma sociologia radical, uma sociologia completamente alternativa,
no fundo, muitas vezes é uma sociologia que tem uma preocupação tão simples como desocultar o óbvio. E eu acho que no caso da precariedade é um pouco isso, não é? Aliás, o próprio Bourdieu dizia nos anos 90 que a precariedade está quase a todo lado, não é? E ao mesmo tempo, aliás, como disseram, é um assunto muito pouco falado, mesmo socialmente, é um assunto quase tabu. E é esse paradoxo, não é? No fundo, de algo que se vai quase naturalizando, embora nós questionamos essa ideia da naturalização, da normalização, fazendo um pouco esta distinção de uma normalização por via das estruturas de poder e por aí adiante, supostamente, ou tomada retórica também, mas ao mesmo tempo esta ideia que nos indivíduos, nos sujeitos, enfim, naquilo que se diz como o self, a noção de precariedade vivida, ela é tudo menos normal, não é? E, portanto, ou seja, para estes testemunhos a precariedade não é algo normal, não é vivida como algo normal. E, portanto, eu acho que, no fundo, para chegar aí, só através de metodologias mais qualitativas, e eu acho que nesse sentido a própria sociologia tem instrumentos metodológicos e teóricos por excelência para fazer isso, e portanto acho que conseguimos um pouco chegar aí. Mas estava a dizer esta ideia de desocultar aquilo que é óbvio, e de facto no outro dia estava a falar com um investigador espanhol que veio a Portugal por acaso e encontrou um livro e está a trabalhar sobre precariedade em Espanha. E ele depois disse-me, bem, isto bastava tirar Portugal e pôr lá a Espanha, que era basicamente a mesma coisa. E, portanto, ou seja, perceber que há um fenómeno que se vai disseminando, não é? Sobretudo nos países do Sul, ele também me disse isso, é muito curioso, que esta precarização e a modo como se foi precarizando os países do Sul, as suas condições de trabalho, mas também depois esse alastramento, digamos assim, para outras dimensões da vida, não é específico do Sul, mas no Sul ganha uma expressão de facto muito considerável nos países do Sul. E ele estava a dizer, por exemplo, que em contextos de discussão e de debate, como em países do Norte ou do Centro da Europa, eles não percebiam muito bem porque é que isto era um problema. E porque é que de facto a precariedade era um problema, do ponto de vista vivencial, do ponto de vista da experiência vivida. E de facto isso também é muito interessante, não é? Portanto, esta ideia de desocultar aquilo que é óbvio e fazê-lo de uma forma, enfim, multidimensional, quer do ponto de vista analítico, metodológico, mas também teórico. Eu não vou aqui ocupar mais tempo, mas, enfim, o livro não, de facto, o livro centra-se nos licenciados, mas isto já tem uma história. Nós tivemos um livro inicial de uma investigação mais alargada e quisemos focar um pouco este grupo, não é? Relativamente, porque nesse outro livro, de facto, ele foi mais amplo e achámos que era importante ir mais a fundo na questão dos jovens licenciados, também para desconstruir algumas ideias feitas relativamente a este próprio grupo. E, portanto, isso foi assumido. De facto, também, enfim, nessa desocultação do óbvio, é também uma luta contra aquilo que o próprio Bourdieu falava do pré-construído, não é? Portanto, ou seja, e esta ideia de que a precariedade, para muitas pessoas, mesmo na academia, nas ciências, até nas ciências sociais, ainda visto como um conceito ideológico, é algo que está a ser desconstruído e por aí adiante, mas tem sido também, digamos assim, um processo. Mas é muito interessante ver, por exemplo, neste próximo congresso da ESA, não é? Da Associação Europeia de Sociologia, há múltiplos papers sobre precariedade. Aliás, nós próprios propusemos um research group sobre isso e tivemos muitas submissões, e, portanto, ou seja, é um conceito que está a ser estudado de uma forma muito transdisciplinar, não só pela sociologia, mas também por outras ciências sociais, e isso é bastante interessante. Finalmente, esta ideia das políticas públicas. Bom, de facto, vocês acabaram por chegar um pouco a isso, não é? Eu acho, eu tenho vindo a trabalhar nessa ideia, como é que a dimensão temporal, eu acho, no fundo a ideia é esta. Consideramos que a dimensão temporal é uma dimensão importante e como é que ela pode ser enquadrada em termos de políticas públicas. Nós vemos, basicamente, tudo que tem a ver com a regulação do trabalho, no século XX e por aí adiante, no fundo também é uma regulação do tempo. Ou seja, a questão do tempo foi sempre importante para as políticas públicas e para as políticas, basicamente, no mundo laboral, não é? Para as políticas laborais. E, portanto, as conquistas que foram sendo feitas foram também conquistas relativamente a essa ideia que eu falava, neste caso do Guidas, da colonização do tempo, não é? Do futuro. Portanto, ou seja, no fundo, temos controle sobre o próprio tempo. E isso foi muito produzido politicamente, pelas políticas públicas, nomeadamente no campo mais
progressista, da social-democracia, como socialista e por aí dentro, não houvesse muita preocupação, de facto, de regular o tempo, não é? E eu acho que as políticas públicas, nomeadamente neste campo da social-democracia, do campo trabalhista, do campo socialista, digamos assim, vamos chamar de campo progressista, enquadrar o tempo como uma dimensão política. Uma dimensão política não só em termos de políticas públicas, mas também discursiva. Não é? Como é que se constrói uma nova narrativa em torno disto? Vais ter uma grande conversa, eu acho, por exemplo, das crises da social-democracia, ainda passam por isso, a grande dificuldade, digamos assim, de pura e simplesmente ter um discurso sobre o tempo, não é? Da regulação do tempo de qualidade e por aí adiante. E eu acho que isso é um desafio para as políticas públicas. E, portanto, fica aqui esta ideia. Nós estamos a trabalhar isso, com um colega meu, que é o André Barato, que é filósofo, esta ideia de como é que o tempo também pode ser encarado desse ponto de vista. Bom, eu finalmente queria agradecer à Tira da China pelo trabalho fantástico que fizeram, já não é a primeira vez. A escolha da Tira da China foi também, enfim, um projeto histórico, no meu caso, eu já conheço as pessoas, de quem sou amigo, e de confio bastante, e esta capa é mais um exemplo disso, não é? Vera Tavares está ali, que faz as capas da Tira da China. Eu disse-lhe assim, bom, eu quero uma capa, mas que, nós dizemos isso no texto, em que os jovens não apareçam nem como vítimas, mas também não como revolucionários, ou como, enfim. E, portanto, no fundo, um pouco isso, não é? E eu acho que ela teve que pensar, e acho que aquilo não foi fácil, mas só me mandou uma proposta, que foi esta, que foi aceitar a primeira. E, portanto, isso significa, de facto, que há uma arte, não é? Também reflexiva muito interessante neste processo de construção, neste caso de uma casa. Queria agradecer à Ana Rita. Bom, ela disse palavras que é muito sensibilizado. Mas ao mesmo, é muito interessante estes processos, porque no fundo, bom, agora que vou ser aqui, não quero ser paternalista, mas é muito interessante ver, digamos assim, os investigadores a crescerem e ver a Ana Rita falar como falou. E isso, enfim, como professores, não é? Se calhar aquilo que mais, no fundo, da profissão, aquilo que mais me vai agradando, claro, tudo o resto, não é? Mas é esta ideia, acompanhar este crescimento, não é? E às vezes aquilo que angustia não haver condições, não é? Muitas vezes, lá está, também a questão da precariedade, não haver condições que permitam isso, esse crescimento, esse amadurecimento, que vamos, e a Ana Rita já está na observatória há mais tempo, já esteve inicialmente também pela mão do professor António Firmino da Costa, que está ali, não é? e que já assistiu a isto muito mais do que eu, e portanto podemos crescer. Mas é isso, não é? Essa ideia, de facto, é ser testemunha disso e perceber que há aqui depois uma altura em que a Ana Rita fez as suas decisões e achou que podia traçar o seu caminho e ter autonomia para isso, não é? E vai dedicar-se agora às questões das desigualdades e a relação das desigualdades e as alterações climáticas, e isso é muito gratificante. E agradeço as tuas palavras e também agradeço a forma como, apesar de tudo, fomos perseguindo isto, porque isto foi uma investigação também ela própria precária, digamos assim, do ponto de vista de vários níveis, mas conseguimos aqui reunir algo que penso que pode ser interessante, e, portanto, agradeço mais uma vez e agradeço também à audiência por terem vindo. E pronto, o livro anda por aí, estas discussões são importantes e, portanto, também é bom ver a sociologia estar no meio da discussão e acho que é importante também nós contribuirmos, apesar, entre outras coisas, é importante também contribuirmos para uma sociologia mais pública, acho que isso é fundamental. Eu diria até, se calhar, mais popular, que já foi mais em outros contextos, e é importante, de facto, contribuirmos para isso. Às vezes, para fazer isso, temos que resistir face a dinâmicas que são muito, e têm muitas vezes excessivamente vistas, umas lógicas de avaliação que também têm efeitos, muitas vezes não são os melhores, mas há aqui um equilíbrio a ser feito e acho que sem isso, ou seja, uma sociologia não vive como qualquer ciência social, neste caso as ciências sociais, se não tiver um contacto mais próximo com o público e com o espaço público. Isso é importante, é fundamental. E, portanto, acho que este livro contribui um pouco nisso e agradeço muito mais uma vez.
Não sei se alguém gostaria de fazer perguntas, dizer alguma coisa às pessoas que estão na mesa. Mas eu acho que este chega. Com licença. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dizer que já li o livro e contém casos muito específicos relacionados com a precariedade e com os recibos verdes, com o tipo de trabalho não permanente. Eu não sou um académico, eu sou ligado à comunicação, nada tem a ver com a sociologia, mas queria pegar naquilo que a Ana Rita disse, da pergunta que futuro, e fazer uma pergunta ao Secretário de Estado, se fosse possível. Na minha visão das coisas, e não sendo académico, e não sendo ligado à sociologia, há uma outra forma de precariedade relacionada com os trabalhos que têm contratos efetivos. Mas contratos efetivos em que, neste caso, os jovens, e falando dos jovens, levam para casa 600, 700, no máximo 800 euros, trabalhando em grandes empresas e em funções específicas. Como é o meu caso, eu sou jornalista e estou nesse intervalo de salário trabalhando numa grande empresa que, de ano para ano, apresenta os seus resultados com pompa e circunstância resultados positivos. E pegando naquilo que a Ana Rita disse, será que temos direito a pensar no futuro? Eu também lhe pergunto, será possível convencer essas empresas que os jovens não querem ser milionários, não querem ser ricos, querem apenas ter a capacidade de pensar e projetar o futuro? Eu acho que a pergunta é muito interessante e muito desafiante e acho que podíamos estar aqui horas a conversar sobre a resposta a isso e tenho certeza que a Rita também teria coisas para dizer, se calhar não necessariamente as mesmas do que eu, mas com pontos de contacto seguramente. Eu acho que há todo, nem sequer qualquer questão como uma questão de direito, acho que creio que a questão da precariedade que aqui é tratada e analisada no livro, no fundo se refere a esta dimensão do trabalho não permanente e das suas consequências sobre as experiências das pessoas e até, em particular, quando é percebida como algo que está para além de uma experiência individual, mas que é partilhada por grandes números de pessoas e não é um fenómeno circunscrito, excepcional, muito temporário, numa certa fase da vida, mas pelo contrário tende a disseminar-se de alguma maneira por cada vez mais grupos geracionais, grupos sociais, etc. Este é apenas um dos problemas que nós temos no mercado de trabalho. É um problema particularmente determinante, mas é um problema. Agora, evidentemente que o mercado de trabalho tem muito mais questões e muito mais problemas. Um deles são os níveis salariais, que obviamente são questões da maior importância. Os níveis salariais, os horários de trabalho, enfim, há todo um conjunto de matérias laborais que têm um impacto muito determinante naquela que é aquilo que custa as pessoas, a qualidade de vida, no fundo os padrões de bem-estar ou mal-estar a que as pessoas têm acesso. Creio que do ponto de vista dos jovens e dos níveis salariais, a melhor garantia que nós temos, além obviamente de haver políticas públicas que podem ajudar nesse sentido, mas eu nem sequer queria ir muito por esse caminho aqui, mas uma das melhores maneiras que nós temos de assegurar que as empresas têm de oferecer cada vez melhores condições às pessoas, jovens ou não, mas em particular aos jovens, é o facto de, se formos capazes, enquanto sociedade, enquanto país, de garantir condições para que o mercado de trabalho continue a melhorar e para que os níveis de desemprego sejam mais baixos do que são hoje, cada vez mais baixos, inevitavelmente, além obviamente de questões como o salário mínimo, como outras políticas que podem ser implementadas, mas as empresas em contextos de desemprego baixo têm necessariamente que oferecer cada vez melhores condições às pessoas e eu acho que em parte é isso que já se está a verificar quando nós vemos que pela primeira vez em vários anos houve aumentos salariais, nem estou a falar do salário mínimo em concreto, que teve um aumento específico devido à política pública. Mas há um conjunto de sinais que se vão notando, que eventualmente não são aqueles que todos nós gostaríamos que fossem, mas que vão ganhando essa solidez, ou seja, quando os salários estão a subir acima da inflação, quando há um conjunto de sinais neste sentido que não se referem apenas a um trimestre ou outro, mas que parecem uma tendência que vai emergindo do ponto de vista consolidado, creio que a melhor garantia do ponto de vista estrutural é ter uma economia que funciona, que gera emprego e que obriga também as empresas a posicionarem-se no mercado de um modo muito diferente
daquilo que se podem posicionar quando o desemprego está a 12% ou 15%, em que obviamente têm um poder de negociação muito maior sobre os trabalhadores. Aliás, este enunciado que acabo de fazer não tem a ver só com os salários, mesmo a própria ideia de precariedade e do contrato permanente ou não permanente, em contextos de desemprego baixo, a capacidade das empresas para reter as pessoas, para contratar e para reter as pessoas que têm nos seus quadros, é tanto maior quanto melhores salários pagarem e também melhores condições oferecerem, nomeadamente em termos de perspectivas de carreira e de estabilidade dos quadros. Isto resolve o problema dos salários, por exemplo, dos licenciados de um dia para o outro? Não resolve. Mas eu acredito que se não tivermos este contexto, e obviamente também um contexto de políticas públicas que possam favorecer este tipo de evolução, neste contexto teremos melhores condições para lidar com esse problema. Tenho ali mais uma pessoa que me pediu para fazer uma pergunta, vou levar o microfone. Obrigado. Boa tarde a todos. Não é bem uma pergunta, será mais um comentário, uma intervenção. Já gostaria de dar os parabéns ao Renato e à Ana Rita pelo livro. Eu ainda não li o livro, mas irei lê-lo muito em breve. Gostava também de agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado e da deputada Rita Rato. Sem ler o livro, ainda não li o livro, mas acho que há uma ideia muito forte no mesmo, que é este direito ao tempo longo. Parece que é realmente uma ideia fundamental. Depois, não sei se está no livro, mas acredito que estará, acredito que sim, pelas intervenções que foram proferidas. Esta ideia também parece muito forte do mal-estar social. Esse é claramente um conceito que deveremos trabalhar. O Sr. Secretário de Estado falou da referência da corrosão do caráter do Senate. Diria uma corrosão social, porque o trabalho assume uma centralidade, o trabalho assume uma centralidade de tal ordem que, descurando o trabalho e tendo como consequência a precariedade, uma das consequências, a corrosão aumenta social, e, portanto, é uma corrosão do caráter e também uma corrosão social. E se não tivermos atenção ao trabalho, nas suas múltiplas dimensões, ele produz consequências sociais de múltipla ordem. Nas atitudes, consequências políticas, na confiança. Portanto, quando olhamos e analisamos os países onde o trabalho é mais bem tratado, essas sociedades produzem menor mal-estar, produzem melhor bem-estar, produzem mais confiança. Isso são alguns dados que até já temos e que nos parecem muito interessantes. E, portanto, depois olhamos para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, olhamos para a Agenda do Trabalho Digno da OIT, olhamos para a Agenda 2030 da ONU e do Plano Normativo, temos mesmo que melhorar o trabalho, mas depois confrontamos com estas realidades concretas e realmente há aqui um desafio a ser construído civilizacional, diria. Obrigado. Não sei se mais alguém quer falar ou se podemos despedir-nos. Tá. Muito obrigada a todos, então, mais uma vez, obrigada a todos aqui na mesa, obrigada a vocês por terem vindo. E se quiserem autógrafos, os autores estão aqui. Obrigada, boa tarde.